Sabia que um bebê de 2 anos, ou até mais novinho, ouve cerca de 400 nãos por dia? É muito, não é? Então, se calhar, isto pode explicar algumas das estratégias que nós temos que usar com os nossos pequeninos para ultrapassar os nãos deles, porque, evidentemente, que chegamos a uma fase em que o bebê diz muitas vezes que não. Não, 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 não. For Baby's Brain. Primeiro, o que é que acontece? Está no seu desenvolvimento de vocabulário. Muitas vezes não tem palavras para exprimir a sua vontade e então consegue fazê-lo através do não. Depois estamos numa fase de crescimento em termos de autonomia, de necessidade de controle sobre o meio. É uma fase muito importante para os mais pequeninos, porque efetivamente isto vai dizer-nos como é que aquela criança se vai desenvolver em termos de confiança, em termos de autoestima. Vai dizer-nos, no fundo, que vai ter a sua vontade própria e não vai ser uma Maria vai com as outras. Por isso é uma fase importante, embora nos dê algumas dores de cabeça, como é natural. Então vamos falar aqui de algumas estratégias que podemos utilizar para ultrapassar o bendito não que os mais pequeninos dizem. Primeira coisa que temos a fazer, rever a nossa própria linguagem. Já lhe disse há pouco que eles ouvem cerca de 400 nãos por dia. Por isso, pegue no seu dia a dia e reveja o seu discurso. Quantas vezes é que diz não e quantas vezes é que não poderíamos substituir esse não por outra coisa qualquer, nomeadamente algumas frases que querem dizer a mesma coisa, mas não utilizam a palavra não. Porque quando o fazemos, estamos a modular exatamente o mesmo tipo de discurso nos nossos mais pequeninos. Outra estratégia que podemos utilizar é dar escolhas, uma vez que estamos numa fase em que a criança precisa ter algum controle sobre o seu dia-a-dia. Então, naquilo que nós queremos que ele faça, imaginemos, eu quero que ele lave os dentes e vista o pijama antes de ir para a cama. Então, eu posso dizer, o que é que queres fazer primeiro? Queres primeiro lavar os dentes e depois o pijama? Ou primeiro colocamos o pijama e depois os dentes? Ou simplesmente pegar num e no outro pijama e dizer, qual é o pijama que hoje queres vestir? Este vermelho ou este amarelo? E isso vai ajudar a que a criança decida por si sem ter que nos dizer não. Outra estratégia é transformar o mais pequenino num ajudante. Imagine que, por exemplo, eu posso pedir-lhe ajuda na roupinha que vamos vestir. Vamos ver aqui no sítio das camisolas qual seria a camisola que tu queres usar hoje. Ou, por exemplo, imaginem nos mais velhinhos. Queremos que ele nos ajude a colocar a mesa. Então, vamos ver se tu me consegues ajudar a trazer os pratos para cima da mesa. Algo que permita à criança envolver-se na tarefa e que não sinta a tarefa como algo só imposto, onde ele não tem qualquer tipo de controle. Não se esqueça, sempre que o seu filho estiver ou com fome, ou com sede, ou não dormir há muito tempo, o mais provável é que ele esteja mais sensível e vá responder mais vezes que não. Então, evitar este tipo de batalhas é uma forma de prevenir também estes nãos. Ou, por exemplo, imagino que tivemos um dia longo e de repente eu tenho que ir às compras, levá-lo para um local cheio de estimulação vai fazer com que ele fique mais irritado e me responda mais vezes que não, nós quando estamos mais rabugentos. Então, se calhar podemos prevenir não comprando batalhas desnecessárias. Não esquecer como estratégia a empatia, ou seja, a empatia genuína, perceber exatamente o que é que a criança está a sentir quando nos disse que não e empatizar com essa sua necessidade de colocar algum limite naquele momento. Por fim, e não menos importante, temos as rotinas que sejam previsíveis. Quando nós criamos rotinas previsíveis, ajudamos a criança a ter algum controle no seu dia a dia e a não ter que lidar com a mudança dia a dia ou a não ter que lidar com várias mudanças ao mesmo tempo. Como tal, isto também vai ajudá-lo a diminuir a sua irritabilidade, diminuir também a sua necessidade de controle, porque é algo previsível com o qual ele sabe que pode contar e sabe qual vai ser o resultado, o que vai fazer com que diga menos vezes não.
Já sabe, se ainda não subscreveu, subscreva o nosso canal, ajude-nos a chegar a mais mamães e mais papás que entendam que este conteúdo pode ser relevante para eles. Não se esqueçam também que no site temos imensos recursos que podem ajudá-lo no dia a dia com o seu filhote. Desde podcast a cursos online, workshops, aquilo que gostar mais. E para além disso, agora temos um clube, fazemos parte do clube For Babies Brain. Todos os membros têm algumas vantagens exclusivas desta família For Babies Brain. Ouçam os vossos bebês e sejam felizes.